Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando sobre o tema O Despertamento Renova ao Altar, lição de número 3, que estará aí disponível a todos no dia 19/7. Então vamos lá? Tenha sempre em mãos papel, caneta, sua Bíblia e também a sua revista. Hoje nós estudaremos como o despertamento ele surge depois da reconstrução do altar, da importância de nós reconstruirmos, de nós repararmos o altar. Também estaremos entendendo como que a Bíblia fala de altar, como que é esse altar. Muitas vezes na nossa visão, quando nós pensamos em altar, nós temos algo em mente, mas a palavra ela nos ensina que altar é um pouquinho diferente. Hoje, na nossa leitura bíblica em classe, estaremos lendo Esdras, capítulo 3, do versículo 2 até o 5, e também versículos 10 até o 13. Nossa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro deles é elucidar aos alunos o significado do altar no Antigo Pacto, ou seja, o altar no Antigo Testamento. Entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Nós faremos um paralelo desse altar, da importância do altar lá no Antigo Testamento e trazendo para o Novo Testamento a importância de Jesus Cristo se oferecendo como um holocausto. E por último, despertamentos de hoje e despertamentos nos tempos do Antigo Testamento. Será que tem diferença? Como que eram esses despertamentos ali no Antigo Testamento e hoje em dia? Tem acontecido despertamentos? Tem acontecido avivamentos? Será que os avivamentos que acontecem hoje são como aqueles que aconteciam no Antigo Testamento? Falaremos sobre tudo isso. Muito bem. Faremos então uma contextualização da nossa leitura bíblica. Lemos em Esdras, no capítulo 3. Nós não temos assim tanto tempo para poder ler aqui todos juntos essa leitura, mas eu te aconselho que você possa ler ou aí na sua revista ou na sua Bíblia esse capítulo de Esdras, capítulo 3, para que você possa entender o contexto e em que situação que está sendo escrito isso. Nós estamos aí no ano de cerca de 537 a.C., e esse momento está sendo levantado o altar, está sendo reerguido o altar em Jerusalém. Sabemos que com o decreto do rei Ciro, o povo que estava ali na Babilônia pôde voltar para sua terra com os sacerdotes Zorobabel e Josué, e ali então eles começaram a restaurar a sua cidade, eles começaram a refazer a sua vida, mas era necessário de que o culto voltasse a acontecer. Então, para que o culto voltasse a acontecer, o altar começou a ser restaurado. E diante disso, diante desse ato de restaurar o altar, nós percebemos que vai acontecer muito em breve um avivamento desse povo. Então nós percebemos a importância de que o nosso altar esteja restaurado, esteja reparado. No primeiro tópico da nossa revista, o despertamento conduz o homem ao altar. Nós temos que no item primeiro, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Nós precisamos entender que no Antigo Testamento, como é que os judeus viam o altar? O que era o altar para eles? Eu trago aqui esta imagem do tabernáculo. Aqui vocês estão vendo que é a entrada do tabernáculo, né? Tem uma pessoa levando aqui consigo um boi que será oferecido em holocausto. E essa peça maior aqui é o altar de bronze. O altar ele media cerca de 2,25 metros de largura, era bem largo, por 1,35 de altura. Então era uma peça bem grande mesmo. Aqui eram oferecidos os holocaustos, e note que o altar, né, esse altar de bronze,
ele é a primeira peça aqui do pátio do tabernáculo, e nesse local as pessoas tinham acesso, as pessoas viam isso acontecendo. Então isso aqui tinha um significado muito grande. Se nós adentrarmos um pouquinho mais aqui, à medida que vai entrando no tabernáculo, ele vai ficando mais seletivo. Por exemplo, aqui ao fundo nós temos a pia onde os sacerdotes lavavam as suas mãos, e esse trabalho quem fazia era somente os sacerdotes, eram os levitas. Um pouco mais adiante, nós vamos ver que tem a entrada mesmo do tabernáculo, e ali era só sacerdote, só levita. E lá no finalzinho tem o Santo dos Santos, que era somente o sumo sacerdote que entrava uma vez no ano, no dia da expiação. Então observe que ia ficando seletivo. Essa primeira parte, todo o povo tinha acesso. E aqui era uma sensação muito boa de que eles estavam entregando as suas ofertas e eles estavam então recebendo o perdão pelos seus pecados, como também agradecendo, enfim. O altar ele tinha todo esse significado importante de que ali estão ficando os pecados, ali existe um renovo, vamos dizer assim. Por isso era tão importante. Por isso, era uma necessidade de reconstruir o altar para que eles pudessem voltar a ter essa harmonia, para que eles pudessem ter esse encontro com Deus. Por isso, queriam tanto reconstruir. O altar representava o acesso a Deus. Eu gosto dessa palavra, acesso a Deus, porque era a sensação mesmo de que todo o povo podia estar mais chegado a Deus, mais pertinho de Deus. E se nós trouxermos para os nossos dias e pensarmos, por exemplo, como que nós olhamos o altar, como que é o altar na igreja, o que nos vem à mente? Eu creio que a maioria das pessoas tem à mente o púlpito, aquele lugar ali onde o pregador está. E se nós pensarmos como o povo ali do Antigo Testamento, como os judeus, esse lugar aonde está o pregador, aonde é para estar a palavra de Deus, tem que ser um lugar onde nós temos esse acesso a Deus, onde nós ouvimos essa voz de Deus e vemos e percebemos através da palavra que os nossos pecados foram perdoados, que nós temos um renovo e que nós temos um acesso a Deus. Por isso é tão importante de que mesmo nos dias de hoje o altar esteja totalmente limpo. O altar tenha sempre essa mentalidade, Quem está ali tem que ter essa mentalidade de que é para ser pregada a palavra de Deus, a palavra que faz com que o homem tenha acesso a Deus, a palavra que mostra com que Deus perdoou e perdoa os nossos pecados. Por isso é tão importante o altar. Por isso é tão sério o altar. O altar não é lugar para estar de qualquer maneira. E aonde tem um altar que está de qualquer maneira, Deus certamente não vai mover, não vai estar ali abençoando e manifestando a sua glória. Sabemos que Deus está em todos os lugares. Porém, a glória de Deus ela é manifestada aonde existe um grupo que o adoram. Aonde existe um grupo que desejam por ele, que chama por ele, ali ele manifesta a glória dele. Então que o nosso altar de hoje em dia esteja como esse altar do Antigo Testamento, com tanto respeito, com tanta vontade de ter acesso a Deus. Passando aqui para o nosso segundo item do tópico 1, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Olha que coisa interessante, a nossa revista ela vai trazer alguns exemplos aqui pra gente. O primeiro do profeta Elias. E o profeta Elias, nós sabemos que quando ele está com os 450 profetas de Baal, a primeira coisa que ele faz, quando ele vai oferecer um holocausto a Deus, é arrumar ali o altar, é reparar o altar. Então, ele ora, ele oferece um holocausto e sabemos que Deus respondeu à oração de Elias, Deus recebeu aquela oferta e veio fogo sobre o altar. Por quê? Olha, observe o começo, como Elias ele se preocupa com essa primeira parte. Ele não ofereceu um holocausto a Deus
num altar que estava de qualquer maneira, ou num altar que aqueles outros 450 profetas já estavam ali oferecendo ao seu Deus Baal. Não, ele ofereceu ao altar que foi preparado especificamente para Deus. Isso nos mostra também que as nossas ofertas, que a nossa entrega no altar tem que ser em algo que foi feito especificamente para Deus. Não é de qualquer jeito, não é em qualquer altar, é no altar onde nós sabemos que Deus vai receber, porque foi feito para Ele. Isso serve de alerta para nós pensarmos em que tipo de oferta que nós estamos oferecendo a Deus, em que tipo de louvor nós estamos oferecendo para Deus. Como tem sido a nossa oração, como tem sido a nossa vida diante de Deus, como está o nosso altar. É importante nós observarmos isso. Também temos o rei Ezequias, um rei que assim que assumiu o poder, ele também se preocupou de que o altar do holocausto fosse um altar segundo os moldes que Deus havia dado para Moisés lá no Antigo Testamento, lá bem antes dele. E então ele reparou, ele quis consertar aquilo. Na época havia um altar que não era nos moldes da Bíblia, não era nos moldes de Deus, mas ele tirou tudo aquilo ali e colocou um altar que de fato era o altar que Deus desejava. E aí nós vemos em Esdras que o sacerdote Josué e também Zorobabel, mais uma vez, se preocuparam em reerguer o altar, em construir um altar ao Senhor, como nos moldes que Deus assim desejou para Moisés. E de acordo com isso, mais na frente nós veremos que Deus trouxe um grande avivamento para o povo. Então, percebemos que tanto o profeta Elias, o rei Ezequias, o sacerdote Josué e Zorobabel, todos tiveram essa preocupação de fazer um altar a Deus. E esse altar ser exatamente como Deus se agrada. Por aí, nesse tópico primeiro, podemos então entender que há uma necessidade de que o altar esteja reparado. Há uma necessidade de que o altar esteja nos moldes de Deus. Por isso, tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos oferecer a Deus, nós devemos perguntar: Senhor, está do seu agrado, Pai? Esse altar é o altar que o Senhor deseja? E assim ofereçamos a nossa adoração e os nossos sacrifícios ao Senhor. Passando aqui adiante, no segundo tópico da nossa revista, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Eu vou ler aqui o início na nossa revista, eu estou no tópico 2, vai dizer o seguinte: no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Nós sabemos, amados, que aquilo que está no Antigo Testamento é uma sombra do que viria a acontecer no Novo Testamento. Todo o tabernáculo, toda a construção do tabernáculo, ela está apontando lá para o Novo Testamento, ela está apontando para Jesus. Aquele altar de bronze, onde os animais eram sacrificados ali, isso acontecia constantemente. À medida que alguém pecava, levava ali, e isso ia acontecendo, era um derramamento de sangue para que se obtivesse o perdão. Jesus foi o sacrifício, Jesus se ofereceu como sacrifício. É como se Jesus estivesse nesse altar aí de bronze, e no caso no Novo Testamento, Jesus esteve numa cruz, e Jesus então se ofereceu como um sacrifício. Nós não vemos isso lá no Antigo Testamento, ninguém se ofereceu como sacrifício, nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote. Até mesmo se alguém tentasse ou se alguém quisesse, isso não seria possível, porque todos eram pecadores. E Jesus, ele faz algo que ele se oferece porque ele não tem pecado, não tem nenhum pecado. Então, aquele ato de Jesus, ele bastou uma vez por todas. Note que agora no Novo Testamento em diante nós não vemos mais
os animais sendo sacrificados nesse altar, né? Isso aconteceu até Jesus. Quando Jesus veio, quando Jesus morreu numa cruz, quando Jesus foi o sacrifício perfeito, não houve mais a necessidade de derramamento de sangue dos animais. Então, Cristo agora é o centro da nossa comunhão com Deus. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Eu gosto de falar sobre a Trindade da seguinte maneira: Deus Pai é como um grande arquiteto, aquele que faz um projeto. Deus projetou uma obra imensa, maravilhosa, sem defeitos. Não é aquele projeto que faz e vai sendo reparado. Não, Deus projetou algo perfeito para ser construído. Eu trouxe aqui esse desenho como se fosse um prédio. Vou explicar dessa maneira para quem tem um pouco de dificuldade de entender sobre Trindade. Como se fosse um grande prédio. E para que esse prédio viesse a acontecer, a sair do papel, era necessário que alguém construísse esse prédio, era necessário alguém trabalhar nele e tinha que ser perfeito, esse serviço não poderia ter nenhum erro. Então, para fazer esse serviço, Deus Filho, ele se colocou como o trabalhador, como aquele que vem e faz todo o trabalho. Então Jesus ele veio, ele cumpriu os planos de Deus. Deus fez um plano, Jesus veio e cumpriu. E agora o Espírito Santo. Imagina, queridos, que Jesus construiu esse grande edifício, essa grande moradia, como você achar melhor. O Espírito Santo é aquele que ele vai nos dar o acesso a essa moradia. Ainda que Jesus fez uma obra completa, ele nos deu acesso, mas é como se o Espírito Santo ele nos pegasse pelas mãos e nos levasse para morar ali. E ali ele estivesse cuidando de nós. Porque não basta você entregar uma casa para alguém, mas é preciso de uma manutenção, é preciso de um cuidado, é preciso que a pessoa tenha a chave ali para ela ter acesso. Então, de uma maneira assim bem simples, para quem tem dificuldade de entender sobre a Trindade, porque a Trindade é algo complexo. Somente sendo da mente de Deus, né? Deus Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, mas Deus Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não existem três deuses, mas um Deus. Três pessoas com atividades diferentes são Deus. Três pessoas diferentes são um único Deus. Somente coisa para o Senhor Deus. Somente coisa da mente maravilhosa de Deus. O fato é, cada um teve o seu trabalho. Cada um teve o seu papel. Um não é mais importante do que o outro. Não, todos são importantes, todos são fundamentais. Um obedece, né, o seu papel, mas um também atua junto com o outro. Porque o Espírito Santo também atuou junto com Jesus. O Espírito Santo é o que está aqui conosco hoje. Mas há uma ligação entre essas três pessoas da Trindade. Então, dessa maneira assim, bem simples, eu quis trazer para vocês Deus Pai, como aquele que projetou uma obra maravilhosa, magnífica, Deus Filho, que é Jesus, que veio, consumou essa obra, e ele consuma essa obra morrendo, né, se entregando como um holocausto puro, verdadeiro, sem pecados, de uma vez por todas. E agora o Espírito Santo que está conosco, que cuida de nós, né? Ele está cuidando de nós, ele nos leva para esse lugar maravilhoso que Deus preparou. É como se Deus nos tivesse tirado de uma prisão, e de fato ele tirou, né? Nos tirou de uma prisão, e o Espírito Santo nos levou para uma moradia maravilhosa. É isso que acontece, né? O livro de Isaías, capítulo 53, vai dizer isso, que Jesus ele veio e ele era uma pessoa rejeitada, não fizemos dele caso algum, mas ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Diz que o castigo, né, que estava sobre nós foi tudo para ele.
e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, ele não falou nada. Então tudo isso que Jesus fez foi por nós. Quando nós temos consciência desse sacrifício de Jesus, quando nós temos consciência desse amor de Jesus, nós passamos a observar e dar até mais valor a Jesus, até ter mais, desejar mais intimidade com Ele, ter mais temor até com as coisas de Deus e entender que Ele nos ama, entender que Ele perdoa os nossos pecados, entender que nós somos especiais para Ele. O que o inimigo mais tenta nas nossas vidas é dizer que nós não somos especiais, que nós não temos valor, que Deus não nos ama. Isso é mentira do inimigo. Um Deus que fez tudo isso por nós, acaso, vai deixar de nos amar? Não, Ele nos ama, Ele perdoa os nossos pecados. E nós veremos um pouquinho na frente que essa comunhão que temos com Deus, esse avivamento que o Senhor produz nas nossas vidas, faz com que nós venhamos ter uma mudança de vida. E isso alegra muito mais o Senhor. Deus ama o pecador. Deus não gosta do pecado, mas do pecador, sim, Ele ama e Ele tem alegria. Quando o pecador ele se converte, quando o pecador ele se arrepende. Diz na Bíblia que há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam. Então, por aí você percebe o quanto você é especial para Deus, o quanto eu sou especial para Deus. Item 2 vai dizer que o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo, ele faz todo esse papel, é ele quem nos convence. E a nossa revista vai dizer que ele nos revela, e revela mesmo. Quando você tem essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, você lê a palavra e ele te traz revelações dessa palavra. Ele te mostra o que a palavra quer dizer, ele vai ensinando, ele explica, isto é, ele vai detalhando. São detalhes, queridos, que o Espírito Santo ele vai trazendo e não é limitado. Ele não é limitado a ponto de dizer, não, só vou mostrar esse tanto. Não, quanto mais você vai buscando, quanto mais você vai pedindo, mais ele vai revelando, mais ele vai mostrando os segredos da palavra de Deus. Estão aí disponíveis para nós, todos nós temos esse acesso. E ele penetra. Somente o Espírito Santo, ele faz com que a gente olhe para Jesus e a gente tenha assim mais vontade de estar perto dele. Essa intimidade que o Espírito Santo traz, esse penetrar nos nossos corações, faz com que produza em nós mais o desejo de nos achegar a Deus, produza em nós um desejo de santificar as nossas vidas, produz em nós um desejo de orar mais, de ler a palavra. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Olha como o Espírito Santo é importante nas nossas vidas. Olha como o papel do Espírito Santo é tão importante como o papel do Deus Pai que projetou uma obra maravilhosa, do Deus Filho que veio e consumou. Todos os papéis são importantes e tudo nos leva ali para Jesus. Tudo nos leva a desejar uma vida com Jesus, a desejar uma eternidade com Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa busca, que nós temos que desejar constantemente. Passando aqui para o nosso terceiro e último tópico, eu espero que vocês estejam gostando, estejam aproveitando. Eu estou tentando ser o mais objetiva possível, para que o vídeo não fique muito longo e para que você possa extrair de cada item, de cada tópico, as verdades aqui que o nosso autor da revista ele traz e também tentando trazer para o nosso dia, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade hoje, as coisas maravilhosas que a Bíblia nos ensina, ok? O que caracteriza um verdadeiro avivamento? Olha que coisa bonita. Um verdadeiro avivamento, ele produz em nós arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso, a pessoa faz algo errado e ela fica ali com aquele pensamento, nossa, fiz isso,
Mas no dia seguinte ela faz de novo. Ela diz, ah, é porque eu sou muito fraco, ah, eu não resisto às tentações. Isso é um remorso. Arrependimento, a pessoa olha para o seu pecado e ela diz, eu não quero mais fazer. Eu não quero mais fazer, eu tenho nojo desse pecado, eu preciso me libertar disso. E ela realmente se arrepende. E ela vai fazer de tudo para não fazer mais aquilo que desagrada o Senhor. E isso é uma coisa que o Espírito Santo trabalha em cada pessoa. Cada pessoa, ela pensa, o Espírito Santo ele vai dizer para ela aquilo que está entristecendo a ele. Então isso é algo assim que é individual. Não tem que uma pessoa chegar e dizer, olha, você precisa ser assim, você. Não! O Espírito Santo fala conosco. Então, um verdadeiro avivamento nas nossas vidas, ele vem com arrependimento. Outro fator aqui que acontece muito, vem com lágrimas, lágrimas sinceras, lágrimas de adoração, lágrimas de temor a Deus, lágrimas que nos dizem assim, meu Deus, tu és tão grande e eu sou tão pequeno e seu amor é tão grande por mim. São lágrimas que quando a gente olha para nós olhamos para o nosso eu e nós dizemos, meu Deus, o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso ser diferente. Mas não é um olhar acusador, porque o papel de acusador quem faz é o inimigo. Não, é um olhar consciente. Você olha para você mesmo e você diz, meu Deus, eu preciso mudar, eu quero ser diferente. Há um desejo no fundo da sua alma de você ser diferente, de se achegar mais perto de Deus. Isso são características de um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele produz mudança de vida. As pessoas que são avivadas por Deus, elas mudam de vida sim. Eu vejo, meus queridos, nos dias de hoje, muitos avivamentos que não condizem com a realidade do avivamento bíblico. Porque muitas pessoas às vezes agem pela emoção e aquela alegria momentânea e aos nossos olhos parecem que estão tão avivadas e no entanto no dia seguinte acabou aquilo e não mudam de vida e continuam da mesma forma. Avivamento é mudança de vida. Nós vemos em Esdras que Esdras, quando ele leu a palavra de Deus, as pessoas começaram a escutar aquilo ali e elas não se cansavam de escutar. E elas ficaram escutando, escutando, escutando. E Esdras ia falando. Chegou um ponto que eles começaram a chorar. E eles viram o seu pecado, eles viram o pecado dos seus antepassados, viram como que tratavam a Deus. E aí, diante disso, começaram a chorar, a se arrepender dos seus pecados, a desejar uma mudança de vida. E de fato aconteceu. Então, o avivamento, ele produz isso. E por último, aqui não menos importante, o avivamento faz com que a gente tenha vontade de estar mais lendo a palavra, orando, buscando, jejuando, adorando, estarmos congregando, sentimos vontade. Quando nós somos verdadeiramente avivados, nós temos vontade de estar no templo. Nós temos vontade de estar com os nossos irmãos. Como que uma pessoa pode dizer que ela é avivada, que ela é cheia do Espírito Santo, e ela não sente vontade de estar no templo, ela não sente vontade de estar com seus irmãos, com seus pastores? Não, eu vou ser crente só dentro de casa, sozinho. Não. Avivamento produz em nós esse desejo da busca constante por Deus, da leitura da palavra, da comunhão e de congregar. Tudo isso são características de um verdadeiro avivamento. Eu penso que há muito falso avivamento nos dias atuais, muito engano, infelizmente. Muitas pessoas que manipulam, né, fazem com a sua plateia, ora comece a rir, ora comece a chorar, mas e depois? Depois tem mudança de vida? Tem arrependimento dos pecados? Tem o desejo de estar mais na presença do Senhor? Isso é para todos nós observarmos. Eu tenho sido manipulado, Senhor? Eu tenho sido levado
a uma espécie de jogo psicológico, né? Hora para sorrir, hora para chorar, ou eu de fato, a palavra, a ministração, a pregação está entrando no meu coração e isso está produzindo em mim uma diferença. Então isso aí é para que todos nós estejamos olhando, observando se nós realmente estamos restaurando o nosso altar, se realmente nós estamos restaurando a nossa vida diante de Deus. Dessa maneira, haverá em cada um de nós um avivamento, um despertamento e, com certeza, mudança de vida. Bom, a nossa revista ela traz aqui algumas perguntas. Eu vou deixar essas perguntas. Se você desejar responder aqui nos comentários do YouTube, eu vou ficar muito feliz com as respostas e é sempre um prazer estar aqui ministrando essas aulas. Como o nosso templo não está aberto ainda por conta dessa pandemia, mas o Senhor falou ao meu coração da importância que é a escola dominical, a importância que é nós estarmos estudando esses assuntos tão valiosos para os nossos dias. Então eu trago aqui para que todos vocês possam aproveitar, para que todos vocês possam sentir mais desejo de buscar a palavra do Senhor. A primeira pergunta é o que caracteriza o verdadeiro despertamento. A gente acabou de falar, né? Você pode citar aí com suas próprias palavras o que você considera que caracteriza um verdadeiro despertamento ou avivamento. Como começam os despertamentos espirituais genuínos? De que maneira? O que a gente tem que fazer para começar aquele despertamento? Lá no Antigo Testamento, um ponto importante aconteceu para que os despertamentos espirituais acontecessem. Há um ponto em comum. Em relação ao altar, o que representa Cristo hoje para nós? No Antigo Testamento, o altar era ali o ponto principal, onde os nossos pecados eram levados. E Cristo? Como é que nós devemos olhar para Cristo hoje? O que significa Cristo para nós hoje? Pode responder com as suas perguntas, com as suas respostas mesmo, né, pessoal? Por que devemos tomar cuidado com os falsos despertamentos? Que existem, eles existem. O que nós devemos fazer, inclusive, né, para nos livrar desses falsos despertamentos e estar aí alertas para que não venham acontecer nas nossas vidas? Muito bom. Então, meus queridos, eu quero mais uma vez agradecer a todos que participaram aqui, que estiveram aqui conosco, que você possa aprender mais, que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração. Não se esqueça, né, de se inscrever aqui no nosso canal, para que a gente possa colocar mais e mais vídeos, para que você venha ser poderosamente abençoado por Deus. E que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.